Uma decisão do CEPOM, aqui da capital, está deixando os pacientes apreensivos. É que o centro decidiu suspender o atendimento psicológico para quem recebeu alta. Vamos entender melhor. Ninguém espera um diagnóstico desses. Eles falaram que era um câncer de intestino, adenocarcinoma, agressivo, e que eu teria que fazer cirurgias. E o impacto é ainda maior quando alguém da família já morreu por conta do problema. Eu sou a 14ª pessoa com câncer. Na família? Na família. E eu tinha perdido um tio 1 mês antes de eu pegar meu diagnóstico. A situação dela era ainda mais delicada porque demorou 5 meses até o diagnóstico correto. Antes, estavam tratando o problema dela como uma infecção urinária. O chão se abre quando pega um diagnóstico desse. E a ajuda psicológica me fortaleceu, porque como meu tio durou 6 meses e eu fiquei 5 meses tratando de outras coisas, eu achei que 1 mês, 2 meses seria eu a próxima. Quem foi decisivo, né, nesse processo? A ajuda psicológica do CEPOM, porque sem ela eu não teria aguentado. E um dos médicos falaram para mim que 50% da cura dependia de mim e 50% dos médicos. O diagnóstico foi em 2015. Os médicos fizeram a parte deles e Ione a dela. Lembra que pensou em desistir. O mais difícil era suportar as sessões de quimioterapia e os reflexos da medicação. O acompanhamento de psicólogos é que fazia ela retornar para a próxima sessão. No começo eram mais frequentes e depois eram 1, 2 vezes ao mês. E eram animadoras, me davam força, vontade para viver. A família sempre é importante, mas eles não são preparados para te ajudar como um profissional. Trabalhar essas questões significativas e emocionais são muito importantes na vida e em todo o processo desse paciente, para que ele possa ter uma melhora, porque ele vai sim trabalhar as questões de medo, de incerteza, de insegurança. E também a gente precisa trabalhar as questões do luto, porque envolvem questões de perdas, de medos. No fim do mês passado, ela recebeu alta. Mas contra o câncer, não dá para vacilar, é preciso seguir vigilante e afastar os pensamentos negativos. Ione queria seguir com as consultas com os psicólogos, mas foi informada que esse serviço será restrito apenas para pacientes internados na unidade. E eu gostaria de continuar o tratamento com os psicólogos. Sempre que tu tem um diagnóstico desse, você tem medo que volte. Porque eu teve casos na minha família que a pessoa não faleceu no primeiro câncer que deu, foi no segundo, e sempre fica com medo. Conversando com outros pacientes, e conversa daqui e dali, tu acaba descobrindo que vai ser fechado o serviço ambulatorial da psicologia por falta de verba. O CEPOM justificou que teve que suspender o atendimento psicológico individual porque antes apenas 3,8% dos pacientes eram alcançados. Por isso, reorganizou o atendimento com o objetivo de levá-lo aos pacientes e famílias que mais necessitam. Em nota, o centro informou que atende mensalmente cerca de 4.200 pacientes em consultas e tratamentos especializados, como quimioterapia e radioterapia, além de cirurgias. Todos eles têm acesso a medicamentos para tratamento da dor e a assistência multidisciplinar. E que o serviço de psicologia continua sendo prestado aos pacientes nos locais onde eles mais necessitam desse apoio. Ou seja, na sala de quimioterapia, nos locais de internação, na UTI, na unidade de transplante de medula óssea e no atendimento a jovens, adultos e adolescentes, áreas em que os pacientes estão mais vulneráveis. Precisa rever isso. É muito motivador a ajuda deles. É o fundamental.